Olá, vamos castroar esta pedra. É para uma pulseira. Esta é diferente. É para uma pulseira. Vou pôr lá assim. Porque se a puser assim, fica mais estreita. Se a puser em largura, fica mais larga. E agora isto é para uma senhora, eu sei que ela gosta desta maneira. E eu faço de uma maneira, não faço como no outro castroado, que se faz tudo à volta. Porque se eu começar por aqui e fazer tudo à volta, fico com fios só daqui. E se eu fizer daqui até aqui, fico com fios de um lado e fios do outro. E aqui até aqui, fico com fios de um lado e fios do outro. E esses fios, cortei-os grandes suficiente para continuar a pulseira. Porque se fizesse tudo assim, deste lado fica diferente. Não fica tão bonito. Agora, isto é o meu método de fazer o castroado. Até já. Vamos começar. Boa criação. Vamos pegar em 2 fios de 60 centímetros. Já não me lembro se são de 60. Isto é um resto do colar que tinha feito. Como tinha cortado muito grande, vou ver. 50. Até um pouquinho mais, mas era 60. E os 2 fios de 75. Fica um fio de 75 e 2 de 60. Agora, vou pôr aqui os de 60. Ai, tenho que medir o meio. Tenho que medir o meio. Metade está aqui. Eu vou fazer uma marca. Com esta prancheta, costumo fazer do outro lado, porque serve-me destas, mas no vídeo não fica bom. Não fica bonito. Faz confusão aqueles riscos. Está aqui o meio. Pronto. Agora eu ponho assim. Passo aqui na separação. E venho com as pontas. Ponho dos lados. Se não tiverem esta prancheta, podem servir desta e prendem os fios. Prendem os fios com molinhas de escritório. A minha tábua está fixa para os vídeos, para não estar a mexer. E fica presa aqui porque eu gosto, ela não mexe assim. E aqui, venha direito, faço igual embaixo. Faço igual cá embaixo. Já fica aqui com a marca. Sei que é aqui. Porque se não puser de lado, tão bem preso, ele mexe. E eu vou pôr os dedos por baixo. É melhor ficarem bem. Agora, eu trabalho metade por metade. Faço metade de um lado e metade do outro. Mas isto também é um fio tão pequeno, se calhar faço logo. Acho que faço logo. Faço assim, dobro um pouco. Agora, o meio é aqui. Como eu sei que é o meio da pedra, o meio do fio, vou mostrar. É aqui. Eu vou fazer para aqui e vou fazer para aqui. Portanto, mais ou menos isto. É um pouquinho menos. É aqui. É aqui. É assim que é. Está dobrado. Tô agarrado.
gente faz o que pode. Mais ou menos é isto. Também podemos medir a pedra. É 2 centímetros. Pronto. Isto também não é por 1 milímetro, hein? Se ficar mais fio um lado, se for pouco também não tem problema. Agora este aqui depois queima-se. Por cima e por baixo. É mais ou menos 1 centímetro. Esta pedra é um pouquinho mais gorda do que a outra, do outro castroado. Aqui está rente o nó e aqui está um bocadinho mais longe, pois o nó vem assim, da maneira que ela fica bem segura. Mas agora também vou apertar um pouquinho e ele vai apertar um pouquinho o nó. Ficar um pouquinho, menos de 1 centímetro, ou 1 centímetro. Tá, 1 centímetro este nó. Pronto. Agora, por cima, por baixo e por dentro da argola, se vier o fio deste lado, claro, ele não fica preso. E agora vai por baixo e por dentro. Seguro e aperto. É importante os nós ficarem bem apertados, porque senão fica frouxo e não fica um castroado bonito. Nem bonito, nem sólido. E aperto. Este dedo ajuda muito a guardar a largura do fio, porque não podemos ter o fio apertado, largo, não fica... Tem que estar sempre da mesma largura. Por baixo e por dentro. Por cima, por baixo e por dentro. E por baixo. E por dentro. Agora vou explicar em francês. On fait dessus, dessous et dedans. Et ensuite, on passe dessous. Dessous et dedans. Dessus, dessous et dedans. Et maintenant, c'est dessous et dessus et dedans. C'est l'envers, en fait. Et on garde toujours la même largeur. Et ce doigt aide à garder la même largeur. C'est environ 1 centimètre ou un petit peu moins. Cette pierre est petite, mais elle est bien bombée. Donc, pas que ça soit trop étroit. Podia ter dobrado este fio a meio, ter trabalhado metade para um lado, metade para o outro. Hein?
Mas como eu sei que o que sobra a gente queima aqui, pronto, não tem problema. Não é um fio que a gente temos falta. Voilà, je disais que on peut très bien séparer ce fil-là en deux et travailler du milieu, d'un côté et de l'autre. Mais comme je suis sûre de ma quantité de fil, là, je sais que ce qui reste d'un côté, je le coupe. Et puis c'est tout. Et de toute façon, on le brûle. Alors, c'est pas un fil qu'on garde pour travailler. Ceux-là, on garde pour travailler. Sinon, on ne prendrait pas aussi grand. Mais c'est important qu'ils soient grands pour les prendre aussi. Sinon, on ne peut pas les coincer. Hein. Faut que ça soit bien tendu. Se estes fios não fossem grandes, não podia estar assim tão seguro. E depois isto alargava demais e... Isto no início a gente tem de fazer as coisas. Depois, quando sabe fazer, olha, faz como quer, não é? Tem prática. E quando não se tem prática, é tu a dar dicas. Agora, vamos ver a pedra. Começa por aqui até aqui. Aqui, já chegamos aqui. E agora até chegar aqui é um bocado assim. Eu já, não sei se já apontei quantos nós tinha falta. Fechei o caderno. J'ai fermé mon cahier où je fais où je note. Tant pis, je ne le trouve plus. Ah, voilà. 12 nœuds. Ah, voilà. J'ai marqué combien de nœuds il faut. 12 nœuds dans la partie de dessus et 13 dans la partie de bas. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu já tinha apontado que tinha 12 nós por cima e 13 por baixo. Numa pedra deste tamanho. Mesmo tamanho. E agora, quando já tenho aqui isto, tenho que passar isto. Não está aqui uma... Não está bem escrito. Tenho que passar isto a limpo. Faut que je passe mes écritures au propre. Parce qu'on n'y comprend rien. Alors, 13 en bas. Et ça, c'est le bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je parle en français, mais je compte toujours en portugais. Falo francês, mas conto sempre em português. Deixa eu ver. Começa assim ou começa assim é igual, mas dá igual. Vou medir bem. Até era maior aqui. Ah, este fio é mais grosso que os outros. E se calhar é por isso. 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11. E já me parece o suficiente. Eu vou alargar a parte de baixo. Isto. Para ver o que dá. Olha, já está grande demais. Porquê? Porque este fio, ele é de 1 milímetro, mas ao fim e ao cabo, ele é um pouquinho mais grosso que o outro. E vê-se logo a diferença no trabalho. Estão a ver, 11 é o suficiente.
Ora, se é 11 por baixo, 3, 3, 6, 3, 9, 10 por cima. Esta é a parte de cima. Estou muito acima, não se vê nada. Está bom, mais o espaçozinho do nó. Se for preciso fazer mais um nó, faço depois. Agora, vamos pôr o outro fio da outra metade, porque temos aqui uma metade. Vamos fazer a outra metade e depois estes fios ficam para trabalhar. E este aqui é queimado. No fio cabo ele é grande demais. Eu podia ter apontado um fio mais pequeno. Aponto depois. Ora, onde é que eu pus os outros? Estão aqui. On fait la même chose qu'à tout à l'heure. Ça, c'est notre milieu. On va le placer là. Voilà. Et on va coincer ça ici. E vou segurar que eles não espetei. Je les ai, voilà. Et là, je le prends là. Et je le prends là. Et bien pris. Maintenant, je fais le bas. Ça, c'est, voilà. De la même façon. Je ne pouvais pas voir parce que c'est pareil, de toute façon. Estamos prontos para continuar. Agora, eu vou fazer da outra maneira, divido o meio, que é para vocês terem a noção. Mas da maneira que eu fiz, a primeira maneira que eu fiz, só assim com a pontinha, o fio que sobra, a gente pode utilizá-lo noutro sítio. E assim vai sobrar duas pontas. Gasta-se mais fio desta maneira, mas também é mais prático a fazer. Je change la méthode de le faire. Là, je plie en deux. Et vous allez voir, du coup, mes 75 cm ne sont pas trop grands parce qu'il me restera un bout de chaque côté. Alors que si je commence du début du fil, vous voyez, eh ben, il me reste un fil plus grand. C'est plus économique. C'est plus économique, mais c'est plus difficile à travailler. Mais là, c'est un petit fil, donc c'est pas difficile à travailler. Je vais le tendre. Esticar bem, já está. Agora este a gente trabalha depois, quando a gente o vira. Agora fazemos esta metade. Da mesma maneira, vou tirar aqui o alfinete e vou pôr o meu dedo por baixo. Je mets mon doigt dessus. À peu près à l'œil, 1 cm, à peu près. Pas plus, hein. Pas trop moins non plus, hein. Il vaut mieux 1 cm et le resserrer quand on serre le nœud. Mais là, c'est bon. Hein. C'est de la même... À l'œil, c'est la même chose. Hein. Et je fais exactement de la même façon dessous, dedans. Et je vais passer. Vous voyez, c'est pareil. Alors, le fil, il s'en va par là. C'est mon autre téléphone qui est pas débranché. Et là non plus, j'ai pas enlevé les... Je l'ai pas mis en mode avion. Ah ben tant pis.
Je passe dessus, dessous et dedans, et je passe dessous et au-dessus et dans la boucle. Alors, du coup, je travaille que la moitié là, hein, et je fais un quart. Et après, je fais un quart. Mais comme on a l'autre qui est fait, on va le mesurer pour faire pareil. Vamos medir um com o outro, para serem exatamente iguais. Alors, on va voir. Alors, dans la partie du bas, c'est-à-dire celle-là, là, on avait dit 11. Ça fait pas un compte rond pour compter. Hein. Bon, on va faire 5 en haut. 3, 4, 5. On est à moitié. Hein. On est à moitié. Donc, je tourne ma planche. Et vous voyez quelque chose là? Oui. Je ne sais pas. Je ne vois rien, moi, avec mon téléphone. Devant, si c'est bon. Quando tenho o telefone, tenho a barra que segura o telefone na frente do trabalho e não consigo ver. Não consigo ver se fica bom ou não. Quando eu vejo que está a querer ficar mais largo, o próximo aperta um pouco. Assim, depois isto, faço assim e que ele equilibra. Estou a este nível, vê-se. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9. E agora 10. Não me enganei. Vou conferir. 3,
6, 3, 9, 10. Agora faço um nó por baixo, para ficar por baixo. Ora, sobrou duas pontas que não servem de nada. Se eu fizesse como fiz do outro lado, como fiz aqui, a ponta que sobrou ainda é grandinha e pode servir para qualquer coisa. Estão a ver? Portanto, é mais prático fazer isto. Para a economia, é melhor fazer isto, fazer desta maneira. Pronto. Agora, vamos pôr isto na pedra. Que é o que eu acho mais difícil. Sobretudo para explicar. E tem muita cera esta linha. Ora, guardamos a que tem o fio para baixo, deste lado esquerdo, e aqui também no lado esquerdo, porque acho que, olha, até vou pôr deste lado, primeiro, assim já as vou queimar. Não preparei o isqueiro aqui. Vou já queimar. Se tiver falta de fazer algum ponto, faço do outro lado. E estas ficam já queimadas. Cortei pequenino. Mesmo pequenino. Porque esta linha tem tendência a arder mesmo. Não hesitar a pôr a mão lá, mesmo se a gente se queima. Ficou bom. E agora esta corto. Tive de soprar, senão ela arde mesmo. Tem mais poliéster, se calhar, com o outro fio. Agora, a gente pega neles e dá um nó. Não aperta muito, muito, porque às vezes desmanchamos o nó. A maior parte das vezes desmanchamos o nó para o fazer melhor. Seguramos. Por isso também é que eu gosto destas pranchetas com as borrachas. Se não tiverem, uma cortiça também é bom. Une feuille de liège, ça fait l'affaire de ça, hein, quand on n'a pas. Alors, j'ai oublié, je l'ai serré, hein, tant pis, je suis obligée de faire. Voilà. Maintenant, je fais l'autre côté. Je resserre, je fais le même nœud. Je fais un nœud central, hein. Je ne sais pas si j'ai fait un nœud central de l'autre côté. Le nœud central, c'est le gauche qui vient par-dessus. E c'est celui-là. Alors, ele recomeça. Fait pareil. Duas vezes, da mesma forma, faz o nó central. Não sei se este ficou o nó central. Mas pronto. Já está. Pois estes são queimados. Não, não são queimados. Estes aqui são os que vão servir para fazer pulseira. Pronto. Vou dizer parvidades. Não façam caso. Agora, ponho bem aqui no meio. E vou ver. É a conta. Ainda bem que apontei. Agora sei. Vejam que é 12 por cima. E não foi 12 por cima. Foi 10 por cima desta vez. Porque é o fio dourado. E o de prata é igual. Pronto. Agora, vamos fazer o nó deste lado. Vamos tentar segurar a pedra. Vou fazer o de baixo primeiro.
Eu ponho os alfinetes assim, um pouquinho de viés, para segurar a pedra por baixo. Je mets les épingles comme ça en biseau, pour qu'il me bloque la pierre. Alors, on prend les guidas, os guias, e vamos fazer o nó central. O direito por cima do esquerdo é este. E outra vez. Direito por cima do esquerdo. Agora eu puxo bem, mas vou ver, está larga aqui deste lado. Tenho que fazer daquele lado outra vez. Vou desmanchar e torno a fazer. Já está a parte de baixo. Estes aqui é os que corto e queimam. Mas só no final, quando temos a certeza que está a boa quantia de fio. On ne les coupe que à la fin. Faut être sûr qu'on a la bonne quantité de nœuds. Hein? Donc, on fait le même nœud 2 fois. Voilà. Et c'est fait. Maintenant, je démonte de ce côté. C'est le premier côté qui a été fait. Et je vais le faire mieux. Parce qu'il y a un peu de travers. Et je vais le serrer en bas. Voilà. Je démonte un peu. Je bloque ma pierre. Voilà. Et je serre bien. Comme il y a de la cire, ça reste un peu. E je viens vers la gauche. Vou um pouco para a esquerda. Porque é melhor para apertar. Ficou bem apertada. Agora, torna-se a fazer por baixo. Et on fait le fameux nœud centré. Et voilà. Ici un peu de travers, hein. Alors, on fait ça. Et voilà, c'est droit. Voilà. Ensuite, ces fils-là, on les passe au premier. Et se sépare plus que l'autre aussi. Le fil doré, le fil argent. Este fio, o dourado e o prateado, separa-se muito mais.